o Supremo Tribunal Federal julga os recursos apresentados pelas Big Techs contra decisões da Corte que ampliaram a responsabilização das plataformas por conta dos conteúdos publicados. Os ministros Dias Toffoli e Flávio Dino concordaram em declarar o trânsito em julgado ao fim do julgamento. Ou seja, que o entendimento seja definitivo. Os detalhes você confere agora com o Thaisa Medeiros, ao vivo aqui de Brasília, para conversar com a gente. Então, quais são as decisões e por que elas são importantes até agora? E o que falta também, né, Thaisa? Boa tarde. Oi, Débora, vamos lá. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Bom, agora quem vota é o ministro Cristiano Zanin. Ele já adiantou, já falou de antemão que concorda com a maior parte do que foi apresentado pelo relator, o ministro Dias Toffoli, e quem também concordou com a maior parte dos argumentos de Dias Toffoli foi o ministro Flávio Dino, que votou anteriormente. Dino trouxe algumas ponderações, no entanto, sobre alguns levantamentos que Toffoli trouxe, por exemplo, sobre os embargos de declaração que não deveriam alterar o que foi decidido de forma unânime lá em 2025 a respeito do Marco Civil da Internet, a mudança do artigo 19, o que foi decidido pelo Supremo Tribunal das plataformas, e por isso o ministro Flávio Dino discordou desse ponto específico. Segundo ele, a demora na aplicação desses entendimentos pelo STF causaria uma insegurança jurídica em relação ao que as plataformas poderiam colocar em prática, o que poderia também causar uma decisão defasada diante da velocidade das transformações. Sobre a aplicação da tese, Toffoli sugeriu que só servirá para ações ajuizadas depois da data de publicação da ata do primeiro julgamento, ou seja, de junho de 2025. Dino divergiu desse ponto também e falou que a aplicação da nova tese deve observar a data dos fatos discutidos no processo e não a publicação da ata. Também tem o prazo de transição, que é outro ponto que vem gerando bastante debate. Olha, a gente perdeu aqui o sinal da Thaisa Medeiros. Vamos ouvir um trecho, então, do que está sendo discutido? Vamos ver. Porque, ao atribuir responsabilidade solidária e não subsidiária, nós estamos gerando um efeito inibitório, no sentido de que as plataformas, por defesa, elas sempre terão uma tendência de ter uma atuação mais sensorial ou censura na prática das manifestações e no acompanhamento das manifestações dos usuários das aplicações de internet. Entendo que a responsabilidade solidária que agrava essa situação do efeito inibidor na atuação tanto das pessoas físicas, mas especialmente das plataformas que fazem, que têm esse tipo de atuação, onde há manifestações públicas no âmbito da internet. Segundo ponto... Isso, André, me permitiria só um pequeno à parte? Me parece que, na forma que foi definida na tese, as plataformas passam a ter responsabilidade por ato próprio, porque, ao serem notificadas e deixarem, por exemplo, de retirar um conteúdo que deveria ser retirado, aí elas estão praticando uma conduta que gera responsabilidade. Então, acho que a divergência, na verdade, ela está nesse ponto, na compreensão, talvez, de que, pelo que foi definido na tese, as plataformas passam a ter uma responsabilidade e elas serão responsabilizadas por ato próprio. Acho que é só para colocar esse ponto, talvez, da divergência, ela fica... Não por retirar, é uma divergência aqui, mas eu estou responsabilizando ela em função de um ato de terceiro. Não, mas ela é o notificado... É a derivação do ato. Então, você acompanhou aí conosco um trecho da discussão dos ministros, discussão de ideias, de argumentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Primeiro André Mendonça estava falando, depois o ministro Zanin fez um à parte e ele segue então essa discussão. A gente tem informação que o ministro Zanin acompanhou
na essência, né, o voto do ministro Dias Toffoli, mas sobre a modulação temporal, que há uma divergência entre Flávio Dino e Toffoli, ele disse que vai aguardar, então, a proposta, né, a nova redação proposta pelo relator ao final da coleta dos votos. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, se houver atualizações a gente vai te contando aqui.